E como eu disse, a gente vai ver hoje o me too e o me neither. O me too é eu também e o me neither significa eu também, também. Mas a gente vai aprender aqui hoje que o me too, a gente vai, ou so do I, né, e alguns outros exemplos que eu vou dar ali, a gente vai utilizar para concordar com frases afirmativas. E o me neither, a gente vai utilizar para concordar com frases negativas, beleza? Então, eu vou começar com o primeiro slide. Ok, então vamos colocar aqui um exemplo de uma conversation. I like pasta. Eu gosto de massas. Me too, eu também. Então, quando a gente for concordar, falando de nós, né, do I, eu posso utilizar o me too em conversas informais, ok? Em conversas informais, eu posso estar utilizando esse me too. Se você quiser concordar com outras pessoas, você vai precisar de uma outra estrutura. Então, primeiro a gente vai utilizar o so, o auxiliar e a pessoa. Então, por exemplo, I like pasta. Vamos utilizar o auxiliar, o verbo do, ok? Então, vamos concordar com so do I, eu também. Se for o verbo to be, a gente vai utilizar o próprio verbo como auxiliar. Então, por exemplo, we are tired. Estamos cansados. So am I. Eu também. You have work to do. So does he. Ele também. Você tem trabalho a fazer. Ele também. Então, vamos pegar esse último exemplo aqui. You have work to do. Você tem trabalho a fazer. A minha frase, essa primeira frase, ele utilizou o do ali. Mas como eu vou falar dele, né, ele também, o do eu vou usar para mim e o does a gente utiliza para he, she and it, como vocês já viram no verbo to be, certo? Então, so does he. Ele também. Ok? Se fosse eu também tenho, né, trabalho para fazer, seria so do I. Ok? Outros casos, a gente vai fazendo essa conjugação dos verbos, a gente vai fazendo alterações para poder fazer a frase certinha. Let me see. We are tired, esse penúltimo aí. Nós estamos cansados, nós estamos cansados. Por que a gente vai utilizar so am I? Porque a gente está falando de um estado, né? Eu estou cansada. Então, você vai responder, eu também estou cansada. Então, você não pode falar so are I. Até porque are a gente não utiliza para I. Vocês já viram isso no verbo to be. Então, eu vou utilizar so am I, porque o am é de estar, né? I am, eu sou. Então, eu estou cansada. Então, so am I. Ok? So do I, a gente vai utilizar para responder perguntas, frases do tipo I like pasta, que são mais facinhas, né? Me too, informal. So do I, de um jeito um pouquinho mais formal. Deu para entender? Até aqui? Deu. Deu? Ok, então. I'll give you like a few minutes so you can copy. Vou dar uns minutinhos para vocês copiarem. Let me know when you're done. Me avisem quando vocês acabarem. Gente, fazer uma observação aqui, tá? Que eu acho que ficou um pouquinho confuso. Esse I like pasta, então, né, temos que usar o auxiliar, o verbo do. Tentem colocar, às vezes se funcionar para vocês, funciona um pouco para mim. Tentem colocar como uma pergunta. Do you like pasta? Você responderia com yes, I do. Então, é por isso que a gente vai utilizar o do, ok? Esse segundo exemplo. Are you tired? Você tá cansado? Yes, I am. Sim, eu estou. Ok? Então, tentem, se funcionar melhor para vocês, tentem colocar em formato de pergunta, para vocês saberem qual auxiliar direitinho vocês vão utilizar. Ok? Só uma dicasinha mesmo. Ok, so let's move. Vamos lá. Percebeu que o auxiliar da frase que diz também segue as duas regras? Primeiro, ele usa o mesmo tempo verbal da frase com que concordamos. Segundo, ele deve ser conjugado para a pessoa da frase que diz eu também. No último exemplo, usamos he, portanto, o auxiliar foi o does.
certo? Então, vamos voltar aqui. You have work to do, so does he. Fizemos aqui a conjugação para a pessoa da frase da forma correta. Vamos ver alguns exemplos aqui. He will travel tomorrow. Vamos viajar amanhã. Nós vamos viajar amanhã. So will I. Eu também. Ok? Então, eles utilizaram o will e eu também vou utilizar o will. E no mesmo tempo, will é futuro. Então, eu tenho que responder essa frase no mesmo tempo verbal. Então, vou responder essa frase no futuro. So will I. He has been working a lot. Ele anda trabalhando muito. So have we. Nós também. They can swim very well. Eles sabem nadar muito bem. So can she. Ela também. You run a lot. Você correu bastante. So did they. Vamos reparar essa última aqui. Vocês conseguem me falar qual o tempo verbal, tá? Essa última frase? You run a lot. Presente. No, it's not a present. Reparem que a resposta foi so did they. Qual o tempo verbal, tá? Essa frase? Infinitivo? No, guys. Essa frase tá no past, tá no passado. Então, you ran a lot. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Se fosse no infinitivo, no infinito, seria no presente, né? You run. Você corre muito. You run a lot. Mas você correu bastante. Então, you ran a lot. Ok? Então, como essa frase tá no passado, a minha resposta também vai estar no passado. Então, so did they. Eles também. Mas, frasezinha toda no passado, no mesmo tempo verbal. Se estivesse no presente, se fosse you run a lot, você corre muito, eu responderia so are they. Ok? Okay, sorry, I made a mistake. I'm so sorry. A internet caiu. Vamos voltar para lá. Guys, eu falei errado aqui para vocês. Deixa eu pegar a canetinha de novo. Eu falei so are they e é so do they. Ok? Por isso que a gente utilizou o did. Eu fiz confusão aqui. Então, did é o passado de do. Se essa frase estivesse no presente, eu utilizaria o do. Então, se fosse, let me just put here, you run a lot, a resposta seria, a concordância seria so do they. So do they. Ok? Então, vamos lembrar dessas duas regrinhas aqui. Sempre o mesmo tempo verbal da frase que concordamos. Se a frase tivesse a pessoa falando no presente, vamos responder no presente. Se ela falar no futuro, futuro, passado, passado. Ok? Se a gente vai falar, o nosso auxiliar, ele tem que estar de acordo com o sujeito que a gente está falando. Então, o sujeito que vai dizer eu também, ou ele também, ela também, esse sujeito, o auxiliar, ele tem que ser conjugado caso seja necessário. Ok? Então, vou dar alguns minutinhos para vocês copiarem isso aqui também. Alguma dúvida em relação a esse slide aqui? Por enquanto, não. Não, por enquanto tá tranquilo, né? Então tá bom. Ana Júlia, Alicia, tá tranquilo também? Alguma dúvida? Tá. Ok. Até agora. Ok. Vou dar uns minutinhos para vocês copiarem. Me avisem quando vocês terminarem. Okay, so let's move. So now we have the me, neither. A gente pode utilizar o neither, auxiliar e a pessoa, ou pessoa, auxiliar na negativa e o either.
Ok? Então, reparem que primeiro a gente vai usar neither e o segundo either. Ok? Vou explicar melhor com alguns exemplos. I don't like red meat. Eu não gosto de carne crua. Neither do I. Eu também não. Como o so na afirmativa, a gente vai utilizar o neither no lugar do so. Então, neither do I. Eu também não. Agora, a gente pode utilizar dessa segunda forma, reparei. I don't like raw meat. Não gosto de carne crua. I don't either. Eu também não. Um pouco diferente da primeira, mas com o mesmo sentido. Ok? Então, vocês podem optar por neither do I ou I don't either. Os dois, eu acredito que eles têm um tom de formalidade, então vocês não precisam ficar se preocupando com isso. Deu para entender essa parte aqui? Sim. Sim? Então, neither do I, neither o auxiliar e a pessoa. De acordo com a pessoa, a gente vai mudar o auxiliar da mesma forma que a gente faz na afirmativa. E I don't either é a mesma coisa, o auxiliar ele vai permanecer na negativa, mas se eu estiver utilizando outra pessoa, eu vou mudá-lo. Por exemplo, se fosse I don't either e eu queria falar em vez de I, he doesn't either. Ok? Então, se eu for alterar alguma coisa por conta do meu sujeito, se eu for alterar, eu tenho que mudar o meu auxiliar. Então, o primeiro exemplo, neither do I, eu também poderia utilizar o neither does he. Ele também não. Ok? Do mesmo jeito que a gente faria com as afirmativas. Ok, guys, a gente tem 6 minutos. So, I'll give you 5 minutes so you can copy. 5 minutinhos para vocês copiarem. E assim que tiver faltando um minutinho, a gente encerra a nossa live. E o último slide fica para a próxima aula, então, tá bom? Ok. Uma pergunta. Ok. Eu não entendi, tipo, por que o neither começa com, por exemplo, neither e either. O N no início. Então, I don't know. I never asked about it. Eu nunca fiz essa pergunta. Eu meio que aprendi a regra e utilizei. Mas eu vou checar aqui para você por que tem essa diferença. Ok, I got it. So, eu vou colocar aqui nas anotações. So you guys can have like a OBS. Uma observação. Let me just... Oops. Vou colocar assim. Vou colocar aqui embaixo. Então, como está escrito aí, a diferença entre eles é que either é usado no final da frase, em ordem direta, e precisa de um verbo auxiliar para negá-lo. Enquanto neither já carrega a negativa com ele e permite que o auxiliar não se altere. Então, é praticamente o que eu expliquei. Não tem necessariamente um porquê. Acredito que eles simplesmente quiseram dessa forma e colocaram assim. Então, não... I don't think we have, like, a really what, porquê, assim, why. Vou colocar aqui. Ficou embolado? Vou colocar aqui embaixo? Esse OBS aqui que eu coloquei aqui embaixo agora, explicando, vocês não precisam copiar não, ok? Só se vocês quiserem mesmo. Porque foi basicamente o que eu falei na explicação. Então, fica a critério de vocês. Guys, we have... Então, o neither, ele já em si é negativo, Isso, né? Exatamente. Ele já está negativo, ele já carrega negativa. Então, o auxiliar ele não se altera. Na segunda opção, o auxiliar fica negativo e o either, ele meio que tá neutro, assim, por assim dizer. Porque, né? Então, tipo, parece que o either tá na forma radical? Isso, pode ser que sim.
Exatamente. Ok. Ok. Guys, we have just 2 minutes. 2 minutos. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai continuar na próxima aula para poder encerrar. Então, qualquer dúvida que vocês não tiraram hoje, próxima aula, anotem aí que a gente termina. Ok? Acabei. Ok, guys. So, you're free to go. Estão liberados. Thank you so much for coming. Muito obrigada por terem vindo. A aula que vem a gente termina a matéria, ok? Ok. Bye bye. Have a nice weekend. Um bom final de semana para vocês. Tchauzinho. Tchau. Tchau. Tchau.